Olá, tudo bem? Aqui é o Tio Lulu e vamos falar sobre lipídios. Lipídios são compostos orgânicos, são insolúveis em água, não se mistura na presença de água. E os lipídios têm uma função importantíssima, que é armazenar energia em nosso corpo. Os lipídios podem ser de origem animal e podem ser de origem vegetal. Lipídios de origem animal, nós temos as gorduras, são sólidas em temperatura ambiental, ou seja, a 25 graus Celsius, e é uma rica fonte de energia. Já os lipídios de origem vegetal, nós temos o óleo de soja, o azeite de coco, chocolate, o abacate, amendoim. Esses nutrientes são oleosos, são líquidos em temperatura ambiental, ou seja, a 25 graus Celsius. Tanto a gordura, que é de origem animal, como os azeites e óleos que são de origem vegetal são de suma importância na nossa alimentação. Lembrando que esses alimentos, eles devem ser consumidos de forma moderada. Os lipídios são divididos em glicerídeos, cerídeos e esteroides. Os glicerídeos, eles são formados por ácidos graxos mais glicerol. Alguns são líquidos a temperatura ambiental, ou seja, 25 graus Celsius, e são fontes de energia, então são energéticos, obtidos na alimentação. Aí nós temos os triglicerídeos, são óleos e gorduras. Os fosfolipídios compõem a membrana celular, e os carotenoides, que são os pigmentos encontrados nos vegetais. Já os cerídeos, eles são sólidos em temperatura ambiental, ou seja, a uma temperatura de 25 graus Celsius. E geralmente são impermeabilizantes. Ela ajuda a reter a passagem de água na superfície. Então ela impede a entrada de água, por isso são chamadas de impermeáveis. O exemplo de cerídeos, nós temos as ceras, que são produzidas pelas abelhas na formação de sua colmeia. No nosso ouvido temos ceras, que servem para reter a entrada de bactérias e evitar uma infecção no ouvido. E também nas folhas e nos frutos possui ceras, que ajudam a proteger esses órgãos vegetativos. Já nos esteroides, são estruturas de cadeia fechada de ésteres, e como exemplo nós temos de esteroides, nós temos o colesterol. Lembrando que o colesterol é de origem animal, não existe colesterol em vegetal, somente em animal. E temos também como exemplo de esteroides os hormônios sexuais. Hormônio sexual masculino, que é denominado de testosterona, e hormônios sexuais femininos, que são chamados de progesterona e estrogênio. Importância dos lipídios, são as funções dos lipídios. Nós temos a função energética. As gorduras, elas serão armazenadas nas células adipostas, que vão formar tecidos adipostos. E essas gorduras, que são fontes de energia, elas vão ser utilizadas no dia que o corpo precisar nas suas atividades metabólicas. Tem também a coagulação sanguínea, ajuda a coagular o sangue, a estancar o sangramento, que nós chamamos de hemorragia. Ajuda também no metabolismo do cálcio, na produção de cálcio nos ossos. É um ótimo isolante térmico, ele retém a perda de calor, ele impede a perda de calor para o meio ambiente. Ajuda na proliferação, que é o aumento celular, e na diferenciação das células, aí formar células diferentes. Está também relacionado ao modo estrutural,
que é a estrutura, a composição das membranas celulares, que é formada por fosfolipídios e também pelo colesterol, uma das importâncias dos lipídios. É um ótimo antioxidante, faz um processo químico muito importante, que ajuda na homeostasia celular. Tem a função também hormonal, que vai produzir os hormônios sexuais, seja ele masculino e seja ele feminino. Tem também a termogênese, que está relacionado ao equilíbrio da temperatura corporal e também do processo da transdução de sinal, que é a formação de estímulos químicos no organismo, fazer a estimulação química. Então os lipídios, eles são importantes, mas lembrando que eles devem ser ingeridos em pequena quantidade e de forma moderada, porque o acúmulo desses lipídios pode acarretar problemas seríssimos à saúde. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre doenças causadas por lipídios. Um abraço e fui!